O vídeo de hoje vai ser sobre um dos melhores livros de contos que eu li esse ano. Antes da gente começar, eu sou o Davi, este é o canal Acervo de Linhas, muito obrigado por ter clicado e pelo interesse nesse conteúdo. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre um muito bom Condições Ideais de Navegação para Iniciantes, da Natália Borges Polesso. Se você acompanha aqui o canal, você sabe que esse não é o primeiro livro da Natália que eu resenho, esse é o segundo livro dela que eu li, e no final de 2024 eu li o Amora, que foi um livro de contos focado no amor, que eu gostei muito, que me marcou bastante. Lendo assim na reta final do ano passado, já se tornou um dos melhores livros que eu tinha lido em 2024. E não está sendo muito diferente com o Condições Ideais. Eu li esse livro agora no começo de 2025, ele saiu relativamente recentemente aqui no Brasil, saiu no final de 2024 também, mas eu só consegui fazer a leitura agora em 2025. Esse é um livro de contos, assim como o Amora. A diferença principal que eu vejo entre esses dois livros é que o Amora, ele tinha um enfoque bem específico. Então era um livro em que todos os contos falavam de amor de uma forma ou de outra. E não me entendam mal, o amor aparece muito aqui no Condições Ideais, mas de uma forma um pouco diferente do que apareceu lá em Amora. Antes da gente entrar aqui no conteúdo do livro propriamente, eu vou pedir para você deixar o seu comentário, curtir esse vídeo, compartilhar para que ele chegue em mais gente. E se você ainda não tiver inscrição aqui no canal, já faz a inscrição. Bom, como eu comentei, o Condições Ideais é um livro de contos e todos os contos aqui nesse livro me pegaram de uma forma ou de outra. Alguns mais do que outros, e para falar nesse vídeo sobre o quanto eu gostei desse livro, eu vou focar em dois contos específicos e em uma menção honrosa para um terceiro que eu também gostei bastante. Então, os dois contos que eu mais gostei aqui nesse livro, o primeiro se chama Uma Boa Pessoa, e o segundo conto que eu mais gostei se chama A Velha Asna e as Lésnicas de Motocicleta. Todos os contos, como eu comentei, o amor acaba aparecendo também de uma forma ou de outra, em alguns de forma mais direta, em outros de forma mais indireta, mas de um jeito diferente do que a autora tinha feito lá no Amor. Aqui, no primeiro conto que eu comentei, Uma Boa Pessoa, talvez tenha sido o conto que mais tenha me pegado, que eu mais tenha gostado aqui de ler no livro. Ele fala sobre uma personagem que tem um pouco de dificuldade em falar não, em se impor para as pessoas. Então ela acaba se colocando em várias situações, tanto afetivas quanto amorosas, em que outras pessoas abusam dessa personalidade dela. Então tem até um acontecimento aqui no livro, que eu fiquei pensando bastante, que acontece como se fosse uma festa de aniversário, né, uma comemoração para essa nossa protagonista do conto. Ela não come carne, mas os amigos que organizam ali o aniversário colocam carne, acho que fazem até um churrasco ali, e ela fala, não, mas eu já comi antes de vir pra cá, eu sei que todo mundo gosta de carne, e a pessoa que tá com ela fala, não, mas você não come carne, né? Você tinha que ter falado, você tinha que ter se imposto nesse sentido. E é uma personagem que em vários momentos aqui do conto vai se colocando ou é colocada em situações em que a boa vontade dela é testada até os últimos limites, até chegar um momento aqui do conto que alguma coisa muito extrema acontece com essa personagem e que é um momento de virada. E o que eu fiquei muito pensativo nesse conto é que como isso realmente acontece, como aquelas pessoas que são caracterizadas ou taxadas como boazinhas, como fazedoras, como aquela pessoa faz tudo, aquela pessoa que gosta de agradar, tem até uma expressão em inglês, né, people pleaser, que são aquelas pessoas que gostam de agradar outras pessoas, como a personalidade dessas pessoas e como outros indivíduos sempre ficam em cima, sugando a personalidade dessa pessoa, só querendo mais, só querendo mais, só querendo mais, e como geralmente essa pessoa, né, que só vai dizendo sim, só vai aceitando tudo, né, que a vontade de outras pessoas passem por cima da dela, é como se ela fosse morrendo aos poucos, né, como ela fosse se diminuindo cada vez mais um pouco, se desintegrando aos pouquinhos. Então esse conto foi um conto que falou muito comigo, que eu achei muito tocante. É muito interessante ver como que a Natália colocou essa perspectiva da pessoa boazinha aqui nesse conto, né? Essa pessoa que é explorada de todos os lados, até por amigos. Então achei muito interessante esse conto. Com certeza foi um dos que mais me tocou, um dos que mais falou comigo. E o segundo conto aqui que eu mais gostei nesse livro se chama A Velha Asna e as Lésnicas de Motocicleta, lésnica com N mesmo ao invés do B. E do que fala esse conto? Gente, esse conto é muito interessante porque ele fala de várias coisas ao mesmo tempo. Ele fala de fraternidade, ele fala de velhice, ele fala de como envelhecer
em uma comunidade, né, no caso aqui da comunidade do conto, é a comunidade LGBTQIAPN+, fala sobre como a união de pessoas pode ser uma maneira de resistência, né, para pessoas preconceituosas, para visões de mundo totalmente deturpadas. Então aqui a gente tem um grupo de mulheres, né, que elas são motoqueiras ali numa cidade pequena. Grande parte delas se relaciona, né, com outras mulheres, não tenho certeza se todas ali, na verdade tenho certeza, né, nem todas se relacionam afetivamente, né, com outras mulheres, mas grande parte sim. E elas têm meio que uma fama, assim, na cidade de serem as lésbicas ali motoqueiras, lésbicas de motocicleta e tudo mais. As coisas começam a mudar aqui no conto, de uma forma mais pesada para elas, porque elas são pessoas queridas ali dentro da comunidade. Mas as coisas começam a mudar quando a visão preconceituosa surge em um dos personagens e essa visão vai se alastrando, digamos assim, né? Então um fala uma coisa e aí começam a acontecer episódios preconceituosos, falas preconceituosas ali dentro daquela comunidade e alguma coisa precisa ser feita, né, para que isso seja interrompido. É um conto muito interessante porque ele fala de como que é envelhecer dentro da comunidade, em como que os laços de fraternidade e de amizade mesmo, eles podem ajudar em situações de adversidade. Então é um conto muito bonito, muito pesado também em vários momentos, né? Acontece uma coisa reviravoltas aqui no texto, mas ele termina, sem dar nenhum tipo de spoiler, o conto termina com uma coisa de união, né? Uma esperança muito interessante, né? Então não vou dar nenhum tipo de spoiler do que acontece com elas ou o que elas fazem com outros personagens, mas eu vou dizer que ele termina num ar de solidariedade, num ar de esperança que eu gostei muito. Gostei muito mesmo desse conto. E uma menção honrosa que eu gostei bastante aqui na leitura, é um conto também que eu achei muito tocante e me despertou assim um sentimento muito bom, né, muito quentinho assim quando eu estava lendo, quando eu terminei de ler esse conto, que ele se chama Tatuilha. Não sei se é exatamente essa pronúncia. Aqui nós temos uma família. Nós temos um avô, um pai e uma criança que estão passeando na praia. A gente percebe que existe uma tensão ali entre esse avô e esse pai. Existe alguma coisa não resolvida, alguma coisa não dita, e a gente vai entendendo o que aconteceu por meio de alguns flashbacks aqui no conto. E o que é muito interessante é que quando você tem o primeiro flashback, você não entende muito bem o que está acontecendo. Não vou dar nenhum tipo de spoiler também, mas o que eu achei interessante é que se você não for parte da comunidade LGBTQIAPN+, ou se um aspecto aqui do conto não seja algo que você presta atenção, que você pensa muito, quando você chegar no primeiro flashback, você pode não entender muito bem o que está acontecendo, quem é aquele personagem que aparece no flashback. E aí, ao longo do conto, a gente vai percebendo o que acontece, a gente vai percebendo quem é esse pai. E o que aconteceu com o avô, e qual que vai ser o reflexo nessa criança que está ali passeando, né? Esses três aí passeando na praia. Gente, que conto bonito, que conto bem escrito. E ele termina assim com uma revelação, né, com uma reviravolta, só que de uma forma muito bonita, muito tocante. Então, o que eu pego, né, desses contos e o que eu pego aqui no Condições Ideais, no geral, é que o amor aparece muito nesses contos, mas a esperança também aparece nesses contos. E embora em algumas histórias aqui apareçam temas muito pesados, muito fortes de tratar, grande parte desses contos termina com um ar bom, né? Termina com um ar de esperança, termina com um ar de fraternidade, essa coisa de ficar junto, de amizade, do coletivo mesmo sendo uma resistência nesses tempos tão sombrios que a gente está vivendo no Brasil. Então, em suma, é um livro de contos muito bom. A Natália, essa foi a segunda leitura que eu fiz, né, dos livros da Natália. Eu já quero ler mais coisas dela. Eu gostei muito desse livro justamente porque ele passa um pouco, ao menos no meu entendimento, essa mensagem. Então assim, tá todo mundo mal, né? O Brasil tá indo para um lugar muito complicado, mas se a gente ficar junto, tem esperança, né? Se a comunidade se unir, a gente tem esperança. Então gostei muito, uma leitura que adorei, que valeu muito a pena e já quero ler mais livros da Natália. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, de deixar seu comentário, de compartilhar esse vídeo e de se inscrever aqui no canal se você não tiver inscrição. Aqui na descrição eu vou deixar o link de compra do Condições Ideais. Se você comprar esse livro ou qualquer outro produto, você vai ajudar o canal sem pagar mais por isso. Muito obrigado pela companhia até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!